Olá pessoal, vamos encerrar essa nossa série de cadernos de Machine Learning com um item bastante importante, que é o item referente à seleção de atributos. Então vamos aqui, sem pretensão de esgotar o assunto, porque é um assunto muito amplo, muito complicado, mas vamos aqui ver alguns aspectos iniciais da seleção de atributos. Quando você tem uma dimensionalidade muito alta, ou seja, quando você tem muitas colunas no seu dataset, então imagine que você tem um dataset, então você tem um dataset com muitas colunas, então você está diante de um problema que vai ser muito custoso computacionalmente. E alguns problemas do mundo real, eles costumam provocar explosões, digamos assim, de quantidades de colunas ou de atributos, de features, né? Então, quando você lida com esse problema, normalmente diz que você está sob a maldição da dimensionalidade. Você está trabalhando com problemas de difícil tratabilidade por conta do excesso de colunas. Aqui nós colocamos só 3, mas imagine que isso aí pode ser milhares, né? Então, pode ser centenas, dezenas, milhares de colunas para encontrar uma simples classe. Então, você quer, muitas vezes, reduzir essa dimensionalidade por dois motivos. Primeiro, porque você deseja realmente colocar nas colunas apenas atributos que sejam relevantes para a sua classe. Ou seja, você muitas vezes coloca um atributo que não tem nada a ver com a sua classe. Então, um atributo que é irrelevante. Você pode colocar aqui, imagine um atributo qualquer, será... nesse caso aqui não, porque nós estamos diante de uma situação muito simples. Mas, imagine que você queira... você tenha colocado no seu problema muitos atributos que não têm importância nenhuma. Então você quer retirar os atributos que não têm importância. Você também não sabe que atributos são importantes ou não, muitas vezes. Então você tem que usar um método para dizer que atributos são realmente importantes ou não. Outra coisa é que você, mesmo tendo atributos importantes, você pode querer torná-los computacionalmente mais tratáveis. Então você pode querer fazer uma redução dimensional, mas sem perder essas informações que você tem nos diversos atributos. Isso é feito normalmente pela combinação desses atributos. Então você tem aí duas possibilidades. Ou simplesmente a eliminação de um atributo que não é importante, ou você pode combinar dois ou mais atributos, criar um terceiro, e assim você tem uma redução dimensional também. Então essas duas técnicas existem e cada uma delas requer certos algoritmos específicos para serem colocados em prática. Então as estratégias para a redução dimensional, elas podem ser estratégias que podem ser embutidas no próprio classificador. Então nós temos aqui exemplos, talvez o exemplo mais clássico disso aí seria a árvore de decisão. Os algoritmos, por exemplo, um D3 ou C4.5, esses algoritmos eles utilizam mecanismos de teste dos atributos, de forma que a árvore gerada já elimina por si só os atributos que são inúteis para a decisão. Então, muitas vezes, a estratégia de classificação já embute de alguma forma, um método de seleção de atributos. Então, esse é um primeiro caso. O segundo caso é a aplicação de filtros. A aplicação de filtros significa que a estratégia não está embutida dentro do próprio classificador, mas você usa algoritmos específicos para a seleção de atributos. E esses algoritmos específicos vão dizer quais são os atributos que podem ser ou não removidos, conforme o caso e antes do processo de classificação. Então, depois que você remove os atributos, é que você passa para o processo de classificação ou regressão, seja lá o que for que você esteja fazendo. Mas é importante olhar que o método de aplicação de filtros é um método que pode ser utilizado antes da classificação. Você pode utilizar, por exemplo, um método que faz parte do algoritmo de árvore de decisão, por exemplo, para usá-lo como um filtro. Então existem
partes dos algoritmos de classificação que podem ser usados para a construção de filtros. A terceira forma de fazer isso é utilizando os wrappers. Os wrappers são, digamos assim, uma forma de você trabalhar usando, com certeza, mecanismos de classificação que não utilizem dentro deles mesmos nenhum mecanismo de seleção de atributos. Então, nesse caso, você usa um wrapper para, de certa forma, uma força bruta, né? Na realidade, o que você faz você pega diferentes subconjuntos de atributos e testa exaustivamente. Com isso, o teste exaustivo vai te possibilitar verificar quais subconjuntos de atributos formam o melhor dataset, ou seja, o melhor conjunto de dataset. Então, essa é a forma de você trabalhar com os wrappers. Então, como nós já falamos aqui, já falamos do termo subconjunto, então os algoritmos ou métodos de seleção de atributos, eles podem ser aplicáveis individualmente ou podem ser aplicados na formação de subconjuntos. Então, nós podemos determinar se um atributo, uma coluna específica, ela é individualmente importante para a classe ou não, como também podemos determinar conjuntos ou subconjuntos de atributos que são importantes para a definição, determinação de uma classe de um atributo, classe de um indivíduo. Então vamos ver rapidamente aqui, só para citar os métodos, sem entrar em maiores detalhes nenhum deles. Nós vamos ver aqui para a filtragem. Para a filtragem nós possuímos métodos tais como método da informação mútua, método do ganho de informação, método do Q quadrado, método da divergência KL, o índice Gini, Relief e muitos outros. Então, existem obviamente, muitos métodos de criação de filtros, e além desses que nós estamos falando aqui. Por subconjuntos, ali nós falamos das filtragens individuais. Por subconjuntos nós podemos selecionar subconjuntos por correlação, nós podemos selecionar subconjuntos por consistência, podemos fazer uma análise de componente principal, ou PCA, muito conhecido, uma análise discriminante, que mude de certa forma já o método de seleção de classificação. Métodos lápis, nós podemos ter os métodos ingênuos, naive, chamamos. Tem também os métodos, um método também chamado da otimização de atributos simples, ou Single Feature Optimization, métodos como grafting, por exemplo, e outros. Vamos citar rapidamente alguns desses métodos. E, obviamente, que não vai esgotar o assunto, nem vai explicar todos os assuntos, apenas para fechar o nosso círculo de informações básicas sobre machine learning. Então, a filtragem por informação mútua, ela calcula um valor de informação, esse valor está aqui nessa forma, o I de x e y, por exemplo. X e y são seus atributos, ou duas variáveis, no caso. Então, ela faz um somatório em x e y, da probabilidade vezes o log P sobre P de x, P de y. Então, essa fórmula aqui, que é a fórmula para dados discretos, ou embaixo para dados contínuos, nos dá o valor da informação. Então, nós queremos saber quais atributos têm o maior informação mútua. Então, com isso, nós podemos maximizar a informação mútua entre um atributo ou conjunto de atributos e a sua respectiva classe. Então, utilizando o método da informação mútua. Tem também o método de filtragem por ganho de informação. Esse método é embutido dentro do algoritmo ID3, que é o algoritmo das árvores de decisão. Então, você pode tirar ele fora somente para selecionar os atributos, ou pode usá-lo para construir árvores de decisão. Então, o ganho da informação, nós vimos lá, nós temos uma videoaula sobre árvore de decisão e a entropia. Então, você volte a um dos vídeos atrás que vocês vão ver um vídeo específico sobre entropia e, consequentemente, ganho de informação. Então, nós vimos que é o conceito de informação ou entropia, que seria essa fórmula aqui, seria menos P do evento vezes log 2 do evento, do P do evento. Isso é a informação. Você pega um atributo qualquer e calcula a entropia do atributo que você escolheu, do atributo pai, e subtrai da entropia média dos atributos filhos. A média ponderada dos atributos filhos é dada por essa fórmula aqui embaixo. Então, tendo essa média ponderada e tendo o valor da entropia do pai, do atributo pai, você calcula o ganho da informação, e que é a subtração da entropia do pai vezes a entropia média dos filhos, na média ponderada.
com isso você calcula no ganho de informação, você sabe, constrói uma espécie de ranking, né, dos atributos pelo ganho de informação. Você pode dizer quais são os atributos que têm o ganho de informação maior e descartar os menores, ou até mesmo descartar os que têm ganho de informação zero. É assim que a árvore de decisão, o algoritmo de 3 para a decisão funciona. Nós vimos isso em vídeos passados. Vocês voltem lá para ver os detalhes. A filtragem por Q² ela utiliza uma métrica chamada Q-square, que é o Q², né? Ela faz uma espécie de correlação no atributo classe por meio de um teste estatístico. Então, para cada valor do atributo, um atributo vamos chamar de AI, por exemplo, para cada valor da C da classe, contam-se os valores do A multiplicado pelos valores C da classe, e isso entra no índice. Então, nós temos também uma fórmula para medir o Q². A divergência KL é uma média diferença entre duas distribuições de probabilidade. Então você tem uma distribuição de probabilidade que é dada, por exemplo, por um P de x, aí, que seria um atributo qualquer, e o Q de x, que seria outro. Então você pode verificar qual é a distância, né, ou a diferença entre essas duas distribuições, e aí você pode verificar se esse atributo é relevante ou não para a sua classe. Outra forma, o índice Gini ele é semelhante à entropia que nós vimos para a árvore de decisão, apenas a fórmula muda. Ela usa mais ou menos o mesmo princípio, também pode ser usado para a construção de árvore de decisão. Então esse índice Gini pode também ser utilizado para filtrar atributos por importância. O Relief tem um pequeno algoritmo chamado Relief, que ele vai calcular uma distância comparativa, né, entre basicamente os elementos mais próximos que são da classe e os elementos mais próximos que não são da classe. Então, fazendo uma combinação desses elementos, você pode também calcular a importância do atributo. E, nesse caso, ele gera um ranking de atributos, e aí você pode selecionar quais são os atributos mais importantes, ou deixar alguns deles e remover os outros. Você pode construir métodos sequenciais, né? Então você vai, digamos assim, já em métodos que já estão se aproximando do método wrapper, você pode pegar um atributo em um dataset e ir acrescentando paulatinamente os atributos e testando, verificando se está melhorando ou não os acertos. Ou você pode pegar um dataset inteiro e ir removendo os atributos e verificar se os acertos aumentam ou diminuem. Então essa é uma construção de subconjuntos de atributos, essa é uma forma de construir subconjuntos de atributos. Ora você aumenta, ora você diminui o dataset paulatinamente e verifica os resultados. Então você pode fazer uma seleção para frente ou uma seleção para trás. Você pode fazer seleção por teste de correlação. Existem várias formas de calcular coeficientes de correlação. Essa aí é uma dessas formas. E obviamente que um bom subconjunto de atributos é aquele que contém atributos com alta correlação com a classe, mas com baixa correlação entre si. Então é importante que os atributos sejam independentes uns dos outros, mas que eles sejam altamente relacionados com a classe. Então a ideia da correlação é que seja baixa correlação entre os atributos em si e alta correlação com a classe. Se dois atributos são altamente correlacionados entre si, então um deles pode ser descartado, né? E se um atributo não tem correlação nenhuma com a classe, ele também pode ser descartado. Então existem essas duas possibilidades de utilização de seleção de atributos por teste de correlação. Existe os testes de consistência. Então, o teste de consistência, se o atributo sempre dá o mesmo valor de classe. Aquele atributo indica que, se tiver aquele atributo, o indivíduo pertence a uma certa classe específica. Então, a classe ela é determinada de forma bem direcionada a esse atributo específico. Então, esse é o chamado teste de consistência. Verificar se sempre que um atributo tem um valor, a classe é a mesma. Se isso ocorre, dizemos que o indivíduo tem consistência 1, e aí ele é altamente importante para a classe. Uma outra forma de lidar com o excesso de atributos é fazer uma redução dimensional através de um método chamado análise dos componentes principais. Se você fizer um scatterplot com
dois ou mais com dois atributos, você vai ver que os atributos conjuntamente, por exemplo, nesse caso aqui dessa imagem, nós temos atributo 2 e atributo 1. Os atributos conjuntamente, eles dispersam os indivíduos de uma forma um pouco aleatória, né? Agora, quando você pode ajustar esse eixo, girar o eixo de tal forma que um componente passe a ter uma função preponderante na seleção dos indivíduos, ou na divisão dos indivíduos. Nesse caso aqui, por exemplo, se você girar um pouco à esquerda o atributo 1, você vai encontrar uma reta que pode separar perfeitamente os indivíduos azuis dos indivíduos vermelhos a partir de um certo ponto. Então, encontrar essa reta, né, que não é nem o atributo 1 nem o atributo 2, é chamado de componente principal. Então, quando você gira digamos assim, as referências, quando você muda as referências para alguma projeção, você pode encontrar eixos que separem melhor os indivíduos do que os próprios atributos. Então, a natureza real do método é essa. Embora a matemática seja um pouquinho complicada, mas a natureza real do método é multiplicar os atributos, né, combinar os atributos 1 e atributo 2, para encontrar o que eles chamam de componentes, e esses componentes são mais efetivos na hora da separação dos indivíduos, na hora da classificação dos indivíduos. Então, você tendo N atributos, você pode ter N componentes, e esses N componentes podem ser úteis na seleção mais eficaz dos indivíduos, e os últimos componentes, se você criar um conjunto de componentes, PC1, PC2, PC3 e PCN, por exemplo, os últimos componentes terão importância menor com relação aos primeiros. Então, os primeiros componentes são efetivamente os componentes principais. Então, esse é um dos métodos também muito usado para redução de dimensionalidade. Agora nós podemos pensar também em outro elemento que pode tornar o nosso ambiente mais performático, ou seja, com melhor desempenho, né? Seria uma limpeza de dados ou uma limpeza do dataset antes de você trabalhar em produção. Essa limpeza do dataset, ela ocorre principalmente removendo indivíduos que são muito estranhos, são indivíduos atípicos, que são chamados rotineiramente de outliers. Então você tem aqui nessa figura indivíduos que estão aqui no canto superior esquerdo, que são indivíduos atípicos. E esses indivíduos podem complicar, dificultar, tornar ineficaz ou menos eficaz o teu classificador. Então, o objetivo muitas vezes de fazer uma limpeza de dados é remover outliers ou indivíduos atípicos. Isso normalmente é feito por observação dos atributos que diferem muito dos atributos normais. De alguma forma, o distanciamento desses atributos dos atributos normais classificam de alguma forma o outlier. O outlier ele pode ocorrer por vários motivos, né? Pode ser erros no processo de medição, pode ser erro da avaliação, ou ainda ter causas naturais. Por exemplo, encontrar uma mulher com 1,90 m ou 2 metros de altura não é comum, mas pode acontecer. Então, é um outlier natural, eu digo, uma causa intrínseca, né? Então, nós teríamos que ver, mas nós não poderíamos colocar esse indivíduo, uma mulher, por exemplo, 2 metros de altura, como um indivíduo representando a classe dos seres humanos com relação ao atributo altura. Então, nós teríamos que reduzir, retirar esses indivíduos que não são representativos das suas classes, né? Então, é uma limpeza de dados que tem que ser feita. Existem várias técnicas para isso também. E aí você tem que procurar na literatura um pouco mais sobre isso. Então, sem deixar de falar ainda no assunto um pouco mais, algumas 3 técnicas que nós podemos citar rapidamente seria baseado no intervalo de variação do atributo, ou seja, o atributo varia entre x e y e o z, o atributo que nós estamos olhando está muito fora desse intervalo, baseado no percentil, que não deixa de ser também uma variação do intervalo, ou baseado na própria tentativa de classificação. Então essas são as palavras finais que eu gostaria de deixar para esse caderno de Machine Learning. Estamos encerrando aqui então nossos cadernos e quem sabe teremos novas oportunidades no futuro se houver interesse
das pessoas que olham os vídeos. Ok? Falou, até mais.